Seguimos falando desse assunto porque a gente tem acompanhado o drama dos alunos da rede municipal de Maceió que estão sem transporte. Os veículos estão cheios de problemas e, por isso, não estão circulando. Só que não tem ônibus reserva, né? O Alan Garcia está ao vivo para contar detalhes disso, porque a gente vem falando do assunto da falta de transporte desde ontem. Hoje o problema continua. O Alan está aqui comigo para falar disso? É você, Alan? Pode falar. Oi, Beatriz. Vamos lá, então. Que situações que o Protásio mostrou aí, não é? Nessa reportagem, principalmente a do ônibus, que a porta não fecha, onde teve a queda desse estudante. E se eu te falar que hoje continua esse problema em um ônibus, que vamos mostrar daqui a pouquinho as imagens gravadas por uma mãe. Uma mãe que tem um filho que estuda em uma escola da rede municipal, daqui de Maceió, e que por causa de problemas que foram encontrados em ônibus utilizados pela Secretaria de Educação do município, da capital, essas famílias estão tendo que utilizar o transporte coletivo normal, que muita gente utiliza no dia a dia, como esses que estão passando por aqui na Tomás Espíndola. E em um desses ônibus a porta não fecha. Tem muita gente e por mais que as pessoas, os passageiros, gritassem para o motorista: "Ô motorista, fecha a porta", ele não conseguia fechar. Não sei se por conta de tanta gente que tinha lá dentro ou porque realmente a porta do ônibus não funciona, o sistema não funciona. Só sei que é o seguinte, todo mundo ali em risco. Pode cair com a porta aberta? Sim, como aconteceu com esse estudante. A gente vai mostrar agora a denúncia, a reclamação, a preocupação de uma mãe que tem esse filho que estuda na rede municipal daqui de Maceió, que não pode utilizar, não consegue, porque os ônibus que ela poderia utilizar estão apreendidos por conta desses problemas encontrados e agora todo mundo está tendo que utilizar o transporte coletivo, ou seja, já é lotado, com mais gente ficou pior ainda e parece que os ônibus, alguns, apresentam problemas. Vamos ouvir o relato dessa mãe e as imagens que ela fez de dentro do ônibus junto com a família. Vamos assistir. Meu filho começou a estudar ontem e nisso o diretor veio comunicar a gente no domingo que não ia ter transporte porque o motorista estava com falta de pagamento. Sábado teve reunião e ninguém comunicou a gente na reunião sobre isso. Vieram comunicar no domingo de tarde, na boquinha da tarde. E a gente está tendo muita dificuldade, porque os ônibus de linha é superlotado, aqui no Benedito Bentes, no Aprígio. Tem criança que ainda fica no ponto de ônibus, esperando outro transporte para poder os pais levar para a escola. Tem pais que não estão conseguindo levar os seus filhos, porque não pode deixar de trabalhar para levar o filho e ir buscar. Que a gente pega de 7h30 e tem que ir buscar de 11h15. E hoje o diretor veio comunicar dizendo que a gente tem que ir buscar os filhos mais cedo na escola, por falta do transporte. E nisso a gente está tendo muita dificuldade. E perguntei hoje ao diretor e o diretor disse que não tinha previsão de quando ia voltar o transporte da escola. O diretor, às vezes, realmente não tem previsão do que vai acontecer. As reuniões ficam entre os superiores. Outro problema, Beatriz, apresentado aí por essa mãe. Teve que buscar a turminha dela mais cedo, porque não tinha mais o transporte. Continua sem o transporte. Ou seja, se a mãe trabalha, tem que pedir ao patrão para sair mais cedo. Às vezes o patrão nem compreende a situação, mas entre o emprego e o filho, ela vai prezar pelo filho ou pela filha. É claro, o problema não está na fiscalização feita pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual e a Defensoria Pública do Estado de Alagoas. O problema está nos ônibus que apresentaram essas irregularidades. O problema está na fiscalização que não aconteceu como deveria, porque se acontecesse, teria visto essas irregularidades nesse período de férias. Os ônibus estariam todos corretos para funcionar agora, na semana que começou a aula. O problema não está na fiscalização. O problema está em quem administra tudo. A verba federal chega. Por isso que o Ministério Público Federal entrou também nesse caso.
A verba federal chegou. A fiscalização, a inspeção, os ônibus quebrados e com irregularidades estão por aí. Eu volto com você. Muito obrigada, Alan, pelas suas informações. Até já. E a gente continua trazendo o assunto, trazendo à tona o assunto, porque é de muita relevância pública e até uma forma de chacoalhar, né, a Secretaria de Educação para essas falhas graves que têm acontecido. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão em casa que em 2021, no município de Joaquim Gomes, aqui em Alagoas, um garoto de 15 anos morreu naquela cidade, no interior, porque ele estava na porta do ônibus, a porta do ônibus não estava bem vedada, fechada, e o menino caiu e foi atropelado pelo próprio coletivo em que ele estava andando no transporte escolar do município. E naquela época viraram réus, ou seja, foram denunciados, viraram réus, a secretária de educação daquela cidade, o motorista do ônibus e até o mecânico que devia fazer o conserto da frota, viraram réus por homicídio culposo. Então a gente está falando da possibilidade de um crime e de várias pessoas responderem criminalmente por isso, o que seria o cenário mais drástico. Falarmos aqui de mortes, isso não é impossível acontecer, basta um cair e o ônibus passar por cima. Isso pode acontecer na nossa capital, como aconteceu lá no interior, em Joaquim Gomes, um fato lamentável e que, inclusive, já tinha vários problemas lá também. Agora, corta para a capital, corta para Maceió. Vários, tem noção de que praticamente todos os ônibus da frota, todos que a fiscalização encontrou, tinham problemas? Gente, não era um ou outro que estava sucateado, que estava com enforca-gato segurando para-brisa, não é? Com fita adesiva segurando o elevador, né, da cadeira para subir, não é? O elevador para subir cadeirante, não tem cinto de segurança, não é? Quiçá problemas também nas portas, não era só um ou dois, eram vários, foram impedidos de circular. Segundo ponto que me chamou a atenção do promotor, quando ele fala assim, que a responsabilidade do município é total, porque a nota do município, naquele dia e ontem e hoje, é que a empresa responsável pelo serviço que não estava fazendo a devida manutenção. Mas veja, para o olhar da Justiça, a responsabilidade é da Secretaria de Educação, que tem a obrigação de fiscalizar um serviço que ela oferece e que, aliás, ela recebe verba de um Programa Nacional de Escolarização, ou seja, verba do governo federal para manter. Então, alguém tem que ficar responsável dentro do setor para olhar a condição desses coletivos. Terceiro ponto, porque hoje eu fiz questão de ouvir de novo a entrevista daquela sexta-feira. Sabe o que acontece, gente? Não foi surpresa, não. Aquela fiscalização da sexta, ela foi programada e foi avisada. Então, quer dizer, o povo não está dando a mínima, né? Ou eles não imaginavam que iam ser tantos problemas encontrados. Não sei. Nem correram para ajeitar, não é? Para dar um jeitinho brasileiro, como a gente vê muito por aqui. Vamos trazer aqui a resposta de hoje e vê aí você de casa se você fica satisfeito, porque eu não estou. Veja se você fica satisfeito com a resposta da Secretaria Municipal de Educação. Ela informou que está buscando alternativas para solucionar a questão do transporte escolar paralisado pela empresa prestadora do serviço. A Secretaria também disse que há a tramitação de 2 processos, um emergencial e outro licitatório, para a contratação de empresas para suprir toda a demanda. Quanto aos supostos atrasos, a CEMED disse que não há atrasos de salário dos motoristas, diz que não tem, e que já notificou a empresa para retomar os serviços. Retomar como, se os ônibus estão impedidos de circular? Dessa empresa dá para esperar ainda alguma coisa? Então, quer dizer, agora a Prefeitura está correndo para encontrar uma outra empresa que oferte o serviço de maneira emergencial e outra por licitação, o que demora aí uns dias. Mas eles deveriam incluir na nota a informação que aquela mãe que falou hoje, que falou ontem, estão esperando. E aí, vai ter ônibus amanhã? Olha, população, não vai ter ônibus não. Se programem para levar seus filhos. Pedimos desculpa, estamos melhorando. Houve falha. Aquela boa admitida que a gente está esperando ouvir, que não vem. Mas a circunstância é muito notória, né? E a conclusão é óbvia. Sobra para os pais que tem que fazer isso aqui, ó. Bota o menino no colo, o outro segurando na cadeira para não cair no meio de um monte de adulto de manhã cedo e a porta aberta também, que pode cair um menino desse ou qualquer outro cidadão ou qualquer outro trabalhador, que esta é a nossa realidade. Aparece pouco, mas também quando aparece, né, minha filha, é tanto problema que não cabe numa lista. Mas com a palavra, mais uma vez, a Prefeitura, que deveria ter dito à sua população se amanhã vai ter ônibus ou não. A gente está vendo que não vai ter, né? Para bom entendedor, meia palavra vale. Mas tem que melhorar não só a comunicação, como a fiscalização deste serviço essencial para a população e que envolve a vida de crianças. Porque já teve gente que morreu aqui no estado
por conta desse tipo de descuido, de vista grossa, eu diria até descaso, não é, com a prestação do serviço.